Golcast no ar. Hoje para falar com Marion Conseil, diretora de marketing e comercial do Paris Saint-Germain aqui no Brasil. Vamos falar da mulher como executiva no meio do futebol e a presença cada vez maior dos clubes europeus por aqui. Eu sou a jornalista Eduarda Streves, está começando agora o Golcast, o podcast da GoManage que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoManage Golcast. Nos segue ali, ativa as notificações e a gente se vê. Agora sim, deixa eu apresentar meu time. Hoje eu estou com o jornalista Norton Capel e a direção é de José Pedro Villa-Lobos. Alô, Marion, seja muito bem-vindo ao nosso Golcast. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Eduardo. Muito obrigado. Queria agradecer a toda a equipe, do Golcast por esse convite. É um prazer enorme, uma honra estar participando desse programa para falar de uma paixão, do futebol, falar um pouco do PSG, desse momento maravilhoso que a gente está vivendo. O PSG realmente é um clube que está na moda e eu acho que veio para ficar, Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E as mulheres estão na moda também nesse meio do futebol, porque a gente está vendo algumas mudanças por aí. Fico muito feliz de te ter aqui como mulher, como representante de marketing. É muito bacana mesmo. Exatamente. Eu estou muito feliz também de ter você como entrevistadora hoje, de ter uma mulher comandando esse podcast. E a gente está vendo, eu acho, desde alguns anos atrás, um movimento no mundo, da presença cada vez maior das mulheres no futebol. A gente fala em futebol feminino, eu pessoalmente prefiro falar em futebol, porque é a mesma modalidade, mas o PSG, inclusive, faz um trabalho muito forte no futebol feminino, desde sempre, tanto no time profissional, que tem um time bem forte, e quanto aqui no PSG Academy, a gente tem um projeto feminino que se chama Juntas Somos Futebol, tá? Então, a gente começou lá em 2015, se não me engano. Em 2019 a gente levou essas meninas para Paris para participar de competições e foi na época da Copa do Mundo, foi maravilhoso. Então, eu acho assim, de forma geral, as mulheres têm cada vez mais voz no futebol, tanto no campo quanto fora, nas profissões que estão em volta, na administração de clubes, como entrevistadora, essas coisas todas. É um movimento muito positivo. Marion, obrigado por estar conosco. Norton Capel, eu falo aqui de Porto Alegre, uma honra recebê-la. E eu vou continuar, então, na questão aí que vocês levantaram, sobre a questão desse empoderamento feminino no futebol, que é muito bem-vindo, é uma das coisas realmente que mais me agrada nesses últimos tempos, é a presença das mulheres. Mas eu queria já entrar, então, numa questão bem específica, até porque era uma das questões que eu tinha previsto aqui conversar contigo, justamente sobre a questão do futebol feminino. A escolinha do PSG, claro que com toda Messi, de todos os talentos, Neymar, Mbappé, enfim, está atraindo cada vez mais a gurizada, os guris. Mas como é essa questão do futebol feminino na academia do PSG? Eu li que vocês têm uma escola em Pompeia, mas é a única no Brasil, ou tem outras e vai ampliar esse atendimento às meninas que gostam e querem praticar o futebol? Obrigada, Norton, pela pergunta. A gente trabalha o futebol feminino, fortemente, e tem time feminino na Pompeia, mas a gente tem também várias outras unidades e a gente gosta de ver que dentro das franquias, inclusive, porque só para contextualizar, a gente hoje tem 21 unidades espalhadas pelo Brasil, tá? O projeto começou no Rio de Janeiro, a gente já começou no Rio de Janeiro com o time feminino também, e, enfim, dentro dessas 21 unidades, a gente tem 7 unidades próprias e 14 franquias. E até as franquias estão trabalhando fortemente o futebol feminino. A gente tem time feminino em Natal, a gente tem time feminino em Recife, e o PSG está ajudando a gente, o clube da França está ajudando a gente
recentemente, durante a pandemia, como muita coisa passou a ser online, chamaram algumas meninas da PSG Academy no Brasil para fazer um Zoom, para falar com o time profissional, o primeiro time, né, feminino do PSG. Então, foi maravilhoso e a gente está sentindo uma empolgação em volta do futebol feminino. Eu acho que veio para ficar realmente. E, inclusive, a gente tem nosso torneio nacional, PSG Academy Cup Brasil, que vai acontecer em Natal, no final do ano. É um evento muito grande, com 800 atletas, 68 times, e a gente, dentro desse torneio, a gente vai ter um torneio exclusivamente feminino, dessa vez com 4 times femininos, então é uma tendência muito forte que a gente está trabalhando e a gente está impulsionando isso de forma veio para ficar, realmente. E tem treinadoras também, não tem? Tem treinadores, inclusive nós temos uma excelente treinadora, a Denise Natal, né, que faz parte do nosso time, e a gente tem as meninas do projeto Juntas Somos Futebol, que a primeira vez foi no Rio de Janeiro, a segunda edição agora está sendo na Pompeia, como você mesmo disse, Norton, e essas meninas, inclusive, a gente está formando elas para, de repente, no futuro, caso alguma menina queira, né, seguir, incluindo, formando as meninas também para verem que existe oportunidade no futebol para elas, não só no campo, como também, por exemplo, no marketing. Na minha equipe, eu tenho 2 meninas na minha equipe, então é uma coisa maravilhosa de se ver num meio que tradicionalmente era masculino. Gostei! Muito que bom. Barato! Marion, agora abrindo a discussão aqui sobre a academia, enfim, em si, e toda a potencialidade da academia do PSG. Ela possui, se eu tiver algum número errado aqui, por favor, tu me corrijas, mas seriam em 65 cidades no mundo, com cerca de 20 mil alunos, né? Os números do Brasil seriam de 4 mil crianças e jovens, né? E há uma expectativa de que vocês cheguem até em 3 anos a ter 100 unidades no Brasil. Eu queria que tu falasse sobre esses números, mas também já queria te perguntar o seguinte: como é a passagem, ou como o PSG, lá, o clube de Paris, na França, com toda a potência que hoje é o Paris Saint-Germain, ele manda esse know-how para vocês espalharem por essas academias espalhadas pelo Brasil? Sim, então, esses números, eles são muito difíceis de acompanhar, porque eles estão em constante evolução. Vocês imaginam, justamente, a gente está vivendo um sonho nesse momento, especialmente desde a contratação do Messi, que eu acho que a gente vai chegar a falar sobre isso também, mas esses números, Norton, eram do mês passado. Para se ter uma noção, hoje, eu fiz um levantamento, a gente está com 4.900 alunos, ou seja, a gente teve um aumento de em torno de 25% de alunos no Brasil desde a chegada do Messi, né? Então, obviamente, a gente já estava vendo uma tendência muito positiva de crescimento desde julho, né? Porque, assim, com a questão da vacinação avançando, a gente sabe que a gente ainda está na pandemia, mas a gente teve um retorno muito grande de alunos em julho já, e em agosto é um mês que tradicionalmente é forte, né? Porque é um mês de volta de férias, que os pais começam a se reorganizar a agenda, então fazem matrículas dos alunos, mas a gente sabe que tem muito a ver com o Messi, né? Então teve um boom muito grande. Então é exatamente isso. O Brasil, a gente começou com o projeto da Academy em 2014, foi o primeiro país fora a França a abrir a PSG Academy, tá? Mas assim, para responder sua pergunta sobre como é passado esse know-how, esse conhecimento do clube, né, do PSG, da França, para a gente, é uma relação muito forte, tá? Então, não é apenas uma marca PSG que a gente utiliza para conseguir promover a escola. Existe realmente um acompanhamento muito grande do clube, tá? Em termos de metodologia, em termos de suporte de marketing e tudo mais, para a gente.
por exemplo, o nosso diretor técnico nacional, o Igor, ele é formado pelo clube, ele vai todo ano para a França, para o CT do PSG, para fazer uma reciclagem das metodologias. É, o grande diferencial da PSG Academy, na verdade, é a metodologia. É a mesma metodologia de treino que é utilizada nos times de base do PSG na França, tá? Então, a gente tem um acompanhamento, uma reciclagem, a gente recebe, os treinos são planejados, tá? O Igor, ele faz a formação dos coordenadores das diversas unidades no Brasil, ou seja, no mesmo momento, todas as unidades estão trabalhando no mesmo mês, o mesmo fundamento básico do futebol, por exemplo, e os treinadores recebem os treinos, é uma coisa muito bem estabelecida e existe uma reciclagem, um acompanhamento dos profissionais para realmente ver se eles estão aplicando a metodologia nas unidades. Nossa, muito legal. Agora, você falou do peso do Messi, por exemplo, e a gente não imagina que fosse diferente, né? Porque o cara é sensacional e já levou mais alunos para vocês. Agora, como é essa relação com os ídolos? Vocês percebem realmente que o Neymar, Messi, esses grandes ídolos, eles traduzem realmente mais sonho para os meninos? E até aproveitando um pouquinho a tua experiência com marketing, a gente sabe que nem todos os atletas cuidam tão bem de sua imagem e de um bom marketing. Como é que vocês veem essa relação? Então, é óbvio que a própria marca sozinha, PSG, ela transmite uma paixão pelo futebol, uns valores, tudo mais. Mas é claro que para uma criança, ter ídolos, ter jogadores de futebol, por exemplo, o Messi tem 6 bolas de ouro, é óbvio que isso tem um impacto muito forte e alimenta o sonho deles de virarem jogadores profissionais. Então, na época do Neymar, da contratação do Neymar para o PSG, em 2017, isso já foi isso impulsionou de forma muito positiva a PSG Academy no Brasil. Obviamente, na época, a gente tinha unidades apenas no Rio de Janeiro, e foi justamente nessa época que a gente começou a expandir, né, a assinar contrato com o PSG para ter a exclusividade não apenas no estado do Rio, mas a gente começou a ter a Master Franquia no Brasil, e a gente abriu uma unidade em São Paulo justamente nessa época da contratação do Neymar. A gente via, eu não estava na época, mas pelo que meus colegas me falaram, né, que a gente via realmente a empolgação das crianças em torno do Neymar até hoje, aliás, porque é o grande astro brasileiro. Mas com o Messi não foi diferente, além do mais, chegou num momento justamente de retomada, de uma fase mais otimista no cenário do Brasil, né, em relação à pandemia. Então eu acho que chegou num momento muito bom, e a gente acompanhou nas primeiras semanas, né, a contratação ocorreu em agosto, nos 15 primeiros dias a gente via uma procura muito maior de interessados na PSG Academy em todas as unidades do Brasil. Enfim, eu fiquei esperando o final do mês para ver realmente em matrículas como isso se reverteu, e como eu disse, aumentou, a gente cresceu de 900 alunos, isso junto com o fato de que a gente abriu novas unidades em São Paulo, né? A gente tem uma unidade em Pinheiros, uma unidade própria, e uma unidade Laguna, que fica na Zona Sul, perto do Morumbi. E essas unidades explodiram justamente com a contratação do Messi. Então, eu acho que o Messi, ele traz muita credibilidade para o clube, né? O Neymar ele tem uma credibilidade muito forte em campo, ele é um jogador maravilhoso, uma grande estrela do futebol. O Messi, ele tem um outro perfil também, ele é o tipo de jogador que leva os torcedores junto com ele, independente do clube, né? Então, por exemplo, as redes sociais do PSG, em 10 dias, aumentou 6 milhões de seguidores no Instagram do PSG. Então, assim, ele realmente traz com ele os torcedores, porque ele tem muito carisma, ele é uma pessoa extremamente centrada, e ele dá muita credibilidade.
ele justamente combina muito bem com os valores do clube, os valores da Academy, que são respeito, esforço, inteligência de jogo. Então, eu acho que foi um casamento perfeito. Está sendo. Marion, eu queria continuar na questão dos ídolos que a Eduarda trouxe. E eu queria falar do terceiro ídolo que completa esse trio, essa constelação de estrelas do Paris Saint-Germain, que é o Mbappé. O Mbappé é um produto genuinamente francês, genuinamente nacional. Campeão mundial pela França, jovem, uma das estrelas. E ele estava num processo de talvez se transferir para o Real Madrid. Inclusive, a informação é que o próprio presidente da França, o Macron, entrou em ação para manter o Mbappé na França. Tem toda uma questão também que envolve aí a questão do Catar, né? A Copa do Mundo do Catar em 2022, o governo catarino é o que, né, de alguma forma, injeta dinheiro no Paris Saint-Germain. Mas eu queria saber o seguinte, como é essa relação também com o Mbappé, que é essa figura também extraordinária, e que tem um projeto social dentro de Paris, que atende 100 jovens e que em 20 bairros da cidade, que também, de alguma forma, o Paris Saint-Germain se comprometeria em ajudá-lo nisso. Como é essa questão assim, de manter um ídolo numa circunstâncias como essa, tendo outros dois incríveis, né? Sim, é uma boa pergunta, né? A gente ficou acompanhando essa janela de contratação bem louca, né? Com muitas novidades, muitas estrelas chegando para o clube, o Hakimi, enfim, o Sérgio Ramos também, que fez muito barulho. E eu, pessoalmente, eu gosto muito do Mbappé, né? Não só porque eu sou francesa mesmo, mas também porque é um jogador que eu venho acompanhando desde muito mais cedo, e ele tem um estilo de jogo e uma personalidade também, um carisma, para um atleta tão jovem, que são exemplares, né? Então, eu estava torcendo muito para ele ficar no clube, a gente ficou assustado com a possível saída dele do PSG, mas a gente ficou super aliviada aqui na PSG Academy Brasil, porque os sócios também são franceses, então estava todo mundo torcendo para ele ficar. E eu acho que realmente é um sonho ter essas 3 estrelas, né, no ataque do PSG, porque a gente sabe que o objetivo do clube, né, do Qatar, vamos dizer assim, né, do Nasser, que está na direção desde 2011, né, mas é de ganhar a Champions. Então, a gente acha que hoje em dia, com esse time reforçado, a gente tem realmente tudo para conquistar o tão sonhado título. Agora, é claro que a gente fica imaginando como gerenciar esses 3 ídolos, né, que estão jogando juntos no ataque. A gente viu ontem, né, não sei se vocês acompanharam o jogo contra Bruges, né, que eles estão ainda se acertando entre eles, né, então fica uma coisa. Aliás, o Messi quase fez um golaço, eu estava torcendo muito para ele fazer o primeiro gol dele, mas eu pessoalmente, minha intuição é que eles vão conseguir achar um esquema de jogo, que eles vão conseguir assim, ser o trio do futebol mundial, e muito em breve. Agora, o Mbappé, realmente é muito difícil segurar um jogador dessa magnitude por muito mais tempo dentro do clube. Ele é muito jovem, ele está no início da carreira dele ainda, ele ganhou a Copa do Mundo com 19 anos, então a gente fica torcendo para ele ficar, justamente, né, com essa questão do projeto social. Ele é uma pessoa realmente com um coração gigante, e ele também casa muito bem com os valores do PSG e da PSG Academy. Marion, agora fala, não, eu só ia termina, que eu fiquei curiosa aqui. Termina aí. Como a Marion já foi para um lado aí da torcedora, eu só queria fazer a pergunta o seguinte: na tua expectativa, é o ano do Paris levantar a Liga dos Campeões? Tu tem essa expectativa? Como está a torcedora Marion em relação a isso? Eu fico sonhando com isso, né? Eu imagino que a equipe tenha tudo para vencer esse ano. Não que vai ser fácil, né? A gente viu ontem que o primeiro jogo, né, foi difícil contra uma equipe que
e que, assim, a gente esperava vencer, mas eu acho que sim, eu acho que o time tem tempo de se encontrar em campo, né, com todos esses astros, e eu acho que sim, eu acho que esse ano é o ano do PSG. Agora, Marion, fiquei curiosa aqui, ó. Vou te fazer algumas perguntas de repórter que fui, tá? Claro. Primeiro, onde você está morando? Eu estou morando no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Você nasceu aonde? Nasci na Normandia, na França, numa cidade chamada Mont-Saint-Aignan, que E como ninguém é que você conhece. parou? Como é que você parou aqui? Em função desse Eu, projeto? Não, eu cheguei aqui tem 13 anos, 13 anos. Eu vim na época da faculdade fazer intercâmbio aqui na PUC e me apaixonei pelo Brasil e resolvi ficar. Eu trabalhei anos numa multinacional, né, na Michelin. Depois, enfim, eu viajei pelo mundo e na volta eu tinha o Olivier, que é o CEO, né, e o cofundador da PSG Academy aqui no Brasil, era um conhecido meu e quando voltei acabou que a gente se encontrou na final da Copa do Mundo em 2018, né? Porque teve uma festa de francês, vamos dizer assim, quer dizer, para assistir a final, e a gente se reencontrou depois de anos. Ele falou: Ah, eu acho que tem alguma coisa para você, e me chamou para participar do projeto da PSG Academy. E foi justamente no primeiro campeonato nacional que a gente organizou, em 2018, e a final foi no Maracanã. Então foi grandioso. Sensacional. Agora, eu ia te perguntar também, né? Teu português é super bom, impressionante, impressionante mesmo. Obrigada. Agora, tu tens um time aqui no Brasil? Era outra curiosidade, depois do PSG, claro. Assim, vou te falar, eu amo futebol, eu jogo futebol desde criança, eu não sou uma super torcedora, fora PSG, obviamente, que eu sou super torcedora, eu sou apaixonada pelo futebol do PSG e pela marca do PSG, aliás, eu compro todas as camisas e tudo mais, mas eu sou também apaixonada pelo Brasil e pelo futebol, então eu tenho um time aqui que é o Fluminense. Que legal, Eu moro do lado do Fluminense, tu vê que legal. Legal. Marion, essa questão que tu traz aqui para nós, as curiosidades respondidas pela Eduarda, e eu tinha uma pergunta que tu tangenciou ela, mas eu quero aprofundá-la. O Paris Saint-Germain fez um vídeo recentemente, e até eu vi pelas tuas redes sociais, no LinkedIn, em que ele coloca as suas estrelas no metrô de Paris. O Ajax da Holanda, que é o meu clube na Europa, também faz muita relação com a Amsterdã. Munique também trabalha muito a questão com a Baviera, com os valores locais. Como é na questão do marketing esta visão local da relação com a sua cidade, mas sendo marcas globais? Como isso funciona? Porque eu acho que o futebol brasileiro não aprendeu a fazer isso. Eu acho que os nossos clubes têm uma imensa dificuldade em se apoderar desses valores. Nos conta um pouco sobre isso. Sim, é verdade que no Brasil a gente não observa isso muito ainda. De repente, isso vai acontecer, vai ser trabalhado nos próximos anos, porque eu acho que funciona muito bem. É uma estratégia de marketing muito poderosa no meu ponto de vista, e o PSG trabalha muito bem isso. Inclusive, eu acho que trabalha muito bem desde a chegada do QSI, né, do Qatar Sports Investments, que chegou à direção do clube em 2011. Uma das primeiras coisas que foi feita, não lembro exatamente em que ano, mas foi trabalhar a logo do PSG, trabalhar a logo, porque antigamente, óbvio que as logos, né, elas vão evoluindo com o tempo, mas o que eles fizeram, antigamente o Saint-Germain aparecia no mesmo tamanho que Paris, e eles escolheram enfatizar muito na questão de Paris. Então, se você for reparar, hoje em dia o Paris, a fonte é maior do que o Saint-Germain, e quando você olha para o escudo de longe, você vê Paris. Todo mundo reconhece, né, obviamente, com a torre, né, que é o principal símbolo, mas isso foi uma coisa que eles escolheram fazer, focar muito no Paris, focar muito nos valores que isso traz. Porque se você reparar, tem vários clubes, várias cidades europeias que têm vários clubes fortes, né? E em Paris não tem uma cidade, um clube. Então, eles entenderam isso, eles quiseram trabalhar isso muito forte. O PSG é o clube de Paris.
Então, isso é trabalhado muito fortemente na França, né, para criar uma questão de pertencimento com a cidade, uma identificação dos parisienses, mas não apenas dos franceses com o clube, obviamente, que nem em todos os países, e a gente vê isso também dentro de uma própria cidade, no Rio de Janeiro, no Brasil, tem vários clubes que têm rixas entre os clubes, então aqui, de repente, é um pouco mais difícil de trabalhar, né? Porque, por exemplo, no Rio de Janeiro você tem Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, é difícil você associar uma cidade a um clube. Mas para o PSG e na França, né, obviamente, nem todos os franceses gostam de Paris, nem todos os franceses gostam do PSG, tem lá as rixas com o Olympique de Marseille, Saint-Étienne, Lyon, etc. Mas eles trabalham muito bem, estou falando aqui do clube, né, do marketing do PSG mesmo, trabalham muito bem essa questão do pertencimento, como você disse, trabalhar o lado urbano, né, não é apenas dentro do campo, eles fazem muita coisa fora, fazem muitas colaborações legais também com outras marcas, tipo Jordan, é fantástico você ter uma marca de basquete associado, porque isso eles estão expandindo na cabeça dos franceses e para fora, ou seja, no Brasil também, é muito associado aos valores da cidade, que Paris é amor, romantismo, elegância, cidade da luz, e isso funciona muito bem. A gente vê isso muito fortemente nos alunos do PSG e os pais, né, que são os principais clientes, obviamente, que eles têm esse sonho de ir para Paris, eles têm orgulho de fazer parte de um clube que é da França. Além do mais, a França é campeã mundial em termos de futebol, então é uma referência hoje em dia para a formação de futebol. Então, para concluir sobre essa questão, porque eu posso falar horas, que é uma questão que justamente é um tema que eu acho super interessante, né? Fascinante, mas eles realmente trabalham muito bem esse marketing e faz muito sentido, traz paixão. Pois aí eu ouço, Norton, a Marion falar e fico vendo o quanto estamos distantes dessa realidade. E talvez isso se explique. Esse monte de brasileirinho encantado por marcas europeias que hoje se espalham aqui pelo Brasil. Eu acho que é por aí, será? Você falou em pertencimento, você falou em valores, e de repente a gente está cheio de clube brasileiro aí, e os nossos brasileirinhos estão indo para aí, para o PSG e para outros clubes europeus, né? Será que é isso? A gente ficou muito distante desses valores, desse pertencimento. Por que os nossos brasileiros estão aderindo ao futebol europeu cada vez mais? Eu acho que, em termos de futebol, né, a gente sabe que o campeonato europeu é muito bom, tem um nível muito bom, é muito estruturado, porque tem mais meios, né, tem mais investimentos, e, aliás, os melhores jogadores brasileiros sempre acabam indo para o campeonato europeu, e isso faz com que o campeonato brasileiro, às vezes, não consegue acompanhar o europeu. Não é por falta de talento, porque tem muitos, o Brasil tem muitos talentos em termos de futebol. E em relação à PSG Academy, por exemplo, né, que é uma escola oficial europeia no Brasil, eu acho que, na verdade, a gente não tem concorrente, porque, assim, na verdade, na cabeça e no coração dos meninos e das meninas, o PSG não é um concorrente do Flamengo, não é um concorrente do Fluminense. Então, muitas vezes você vê o aluno, ele tem o time brasileiro de coração e ele tem o PSG também, então não entra em concorrência. Agora, em termos de escola de futebol, a gente consegue uma adesão, né, muito, muito grande no mercado brasileiro, e acho que a nossa chegada no mercado brasileiro foi um marco no mercado das escolas de futebol como um todo, porque trouxe mais credibilidade. Às vezes os brasileiros acham que o que vem de fora é melhor, o que nem sempre é verdade, tá? Mas isso traz uma vantagem competitiva para a gente, obviamente, e o PSG traz realmente uma metodologia muito bem estruturada, um planejamento.
é uma escola de futebol que tem uma mensalidade mais alta que o que é praticado no mercado, mas veio para trazer também muito profissionalismo nesse mercado, tá? Então, assim, no Brasil a gente tem escolas de clubes brasileiros também, tem Flamengo, a escola do Fluminense, tudo mais, e eu acho que trouxe uma melhora do serviço, do atendimento, porque esses clubes também estão se estruturando, tendo como referência a PCG Academy desde que chegou no mercado. Então, eu acho que a gente, obviamente, chegou como concorrente, mas a gente está levantando o mercado junto em termos de qualidade. Isso é muito positivo. Marion, falasse agora sobre a questão da eficiência, da qualidade da academia do Paris Saint-Germain aqui no Brasil. Todos procuram o novo Messi, o novo Neymar, a nova Marta, a nova Formiga, que jogou no Paris Saint-Germain e agora voltou para o Brasil. Sim. Como funciona esta relação de que se surge um talento numa escolinha, né, com todos esses cuidados que vocês têm? Hoje, como funcionaria esse trânsito ou esse tipo de informação se na academia foi detectado que o menino ou a menina tem um talento superior? Como ele vai chegar? Ele pode virar um jogador do Paris Saint-Germain, da base do Paris Saint-Germain? Como isso é tratado nesse bastidor aí que você coordena? É uma boa pergunta que geralmente as pessoas ficam bem curiosas, porque quando a gente fala em futebol, a gente fala em sonho, né? Então, muitas meninas sonham em ser jogadores profissionais, isso faz parte, com certeza. A gente aqui na PSG Academy, na verdade, o nosso foco realmente é mais a escola de futebol. Então, a gente faz essa iniciação desportiva com o futebol, uma escola que é aberta a todos. Muitas vezes tem alunos vindo procurar a gente, achando que a gente só aceita, a gente faz peneira, só aceita os melhores, porque a gente vai formar talentos. Na verdade, não, nós somos uma escola de futebol. A gente tem a sorte, né, de poder aplicar a metodologia, que é realmente de qualidade, que é dos times de base do PSG, em todos. Então, tanto o menino ou a menina que tem um nível iniciante, quanto o que tem nível avançado, os dois vão desenvolver seu futebol da melhor forma, dentro da metodologia. Pode haver surgir um talento, mas o que acontece? Com a regionalidade, né, o fato de que a gente está no Brasil, o PSG está na França, existem umas questões de legislação, né, tem a Lei Pelé aí que protege, né, atletas menores de idade, é difícil a gente levar um jogador ou uma jogadora para o PSG. Além do mais, a gente não trabalha exatamente com agenciamento de jogadores e tudo mais. A gente já teve casos na nossa rede, PSG Academy Mundo, de jogadores que foram de uma PSG Academy para base do PSG, mas foi facilitado pelo fato de que vinha de territórios franceses, né, Antilhas francesas, por exemplo. No nosso caso aqui, no Brasil, já tivemos casos de meninos e muitas meninas também, que a gente revelou muitos talentos de meninas, que hoje em dia, inclusive, foram chamadas para a seleção sub-17, sub-20, né, brasileira. O que a gente faz, a gente tem, obviamente, uma rede de relacionamentos no meio do futebol, então a gente pode indicar, mas muitas vezes para clubes brasileiros, tá? É isso que ocorre. Se você olhar de uma forma global, né, porque a gente está falando de marketing, de estratégia de marcas, a PSG Academy, no projeto do PSG, do clube, não depende do departamento técnico. A PSG Academy ela depende do departamento de merchandising, ou seja, ela faz parte da estratégia de expansão da marca mundialmente, ajuda a criar justamente uma identidade, uma questão de pertencimento das crianças ou dos pais, né, com a França, com o clube, e a criar uma base de torcedores, obviamente, pelo mundo. E também é um projeto que visa levar a metodologia do clube para milhares de crianças através do mundo, né? Mas ela não tem como objetivo principal formar jogadores, tá? Isso pode ocorrer, mas não é o objetivo. Se você olhar, o PSG, ele é muito forte em formação de jogadores, né? Tem uma equipe de base muito forte. Hoje em dia, dentro do campeonato europeu, a gente vê mais de 80 jogadores que foram formados pelo clube, por exemplo, o Coman, né, que fez o gol contra o PSG
na, na final da Champions no ano passado, era um jogador de base do PSG. Mas só resumindo, realmente não é o foco. Pode acontecer, mas não é o objetivo principal da PSG Academy. Marion, indo para essa linha da globalização, eu tenho uma outra curiosidade. Quando eu fiz a pergunta sobre a questão da tua expectativa em relação a conquistar a Liga dos Campeões, tem um adversário estratégico nessa questão, que é o time do Guardiola, o Manchester City, que tem um apoio de um governo vizinho do Catar, né? Os Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi, o Golfo Pérsico em questão. O projeto global do City envolve ter clubes em vários países do mundo. Inclusive, tenho aqui no Uruguai, vizinho aqui, já tenho um time com esse objetivo de internacionalização da marca. Haveria algo parecido com isso no Paris Saint-Germain ou ainda não é uma estratégia global ter clubes ligados ao Paris Saint-Germain em outros campeonatos ou disputando outros campeonatos do mundo? O que tu poderias nos dizer sobre isso? Então, essa é uma estratégia diferente, bem interessante também, que, na verdade, ao nível da PSG Academy, aqui a gente ainda não tem acesso a essas informações, se isso está sendo conversado e desenvolvido no PSG, mas assim, conhecendo o trabalho que está sendo feito, né, pelo time, pela direção do clube, é possível que isso esteja sendo estudado. Eu realmente desconheço, eu não sei se isso está sendo colocado em questão. Mas como alguém de marketing, o que tu achas dessa estratégia? Agora, como alguém que gosta do futebol, alguém que acompanha o futebol, como tu vês essa estratégia? Tu acha que é uma estratégia aplicável, no caso? Seria aplicável? Eu acho que sim, eu acho que todos, sinceramente, eu acho a estratégia já do projeto PSG Academy, do projeto de escolinha, é muito, muito, muito inteligente, muito bem construído, né? Ele acaba sendo extremamente eficiente, então eu acho que o céu é o limite, né? Em termos de expansão, eu acho que isso faz parte também de uma estratégia de expansão da marca a nível internacional, das pessoas começarem a torcer por outros clubes, né? Porque eu acho que realmente não existe essa concorrência direta, né? O pessoal do Uruguai, por exemplo, pode ter o time lá de coração Peñarol, sei lá, e outro time europeu, isso não compete, vamos dizer assim. E eu acho que poderia ser um jeito também de desenvolver o nível dos campeonatos, né? De melhorar o nível, por exemplo, no próprio campeonato francês, né? Quando você vê a chegada de jogadores de astro como Messi, Neymar e tudo mais, os outros times do campeonato existe um medo, né? Obviamente, de quem vai enfrentar o PSG, mas acaba sendo muito bom para o futebol francês como um todo, porque eleva o nível, então os times vão se adequando, e eu acho que uma estratégia dessa em outros países, colocar um Manchester no Uruguai, por exemplo, que tem um campeonato muito bom também, inclusive, mas pode fomentar ainda mais o futebol mundial como um todo. Tu colocasse essa questão, agora eu me lembrei de um ponto, né, da manutenção dos jogadores franceses na França. Teve uma época que os franceses atravessavam o Canal da Mancha, ali os grandes jogadores franceses, sim, faziam um grande sucesso na Inglaterra, né? Thierry Henry é um caso extremamente vitorioso fora da França. Sim. Cantona, temos inúmeros exemplos. Cantona, pensei nele também, desculpa. Pensei no Cantona também. Cantona, né? Um super ídolo do United. Então, assim, são nomes que realmente, né, a própria Alemanha contrata muitos jogadores franceses, o Bayern de Munique, né? Essa questão do aumento também da competitividade do campeonato francês, o Paris Saint-Germain, de alguma forma, também está trazendo. Concordas com isso, com essa ideia? Exatamente, porque, assim, do mesmo jeito que
que eu comentei mais cedo, né, que muitos jogadores brasileiros acabam indo para a Europa para o campeonato europeu, por ser mais competitivo, por eles darem mais oportunidades também para os jogadores. Acontecia um pouco a mesma coisa na França dentro do campeonato europeu, porque o campeonato francês é bom, mas nunca foi o melhor da Europa. A gente sabe que tem países como Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália, que tem uma competitividade às vezes maior, né, dependendo do ano, obviamente, mas acabava acontecendo bastante isso. Quando a gente tinha um ídolo, uma estrela, um jogador muito forte, muito carismático, acabava indo para Espanha e muitas vezes para a Inglaterra. Eu acho que com esse aumento da competitividade do campeonato francês, é possível que isso ajude também a segurar um pouco mais os produtos, vamos dizer assim, franceses no território nacional. Isso é muito, muito positivo. Marion, a gente está se encaminhando para o final aqui do nosso podcast. Eu tenho uma pergunta final, mas faz a tua antes. Não, faz a tua que eu vou deixar a minha para o final aqui. Eu quero então fazer. Tá. Eu fiquei curiosa, Norton, para saber, porque a Marion disse que jogava futebol. Quero saber se ainda joga, qual é a posição, porque eu fiquei muito feliz com esse olhar do PSG para as mulheres, né, para as meninas, porque muitas meninas querem jogar futebol, já vivemos outra realidade. A minha filha é uma que joga futebol, gosta na escola. Não tem mais aquela coisa de meninos para cá, meninas para lá, que bom. E eu queria saber de ti. Qual é a posição que tu joga, se tu ainda joga, enfim, fiquei curiosa. Sim, ainda eu jogo mais para brincar, assim, com amigas e tudo mais, porque eu já estou aposentado, vamos dizer assim, tô brincando, mas eu gosto de jogar no ataque, tá? Eu gosto de fazer gol. Olha ela, adorei! Nós tínhamos um time misto também, quando a gente trabalhava lá na TV, trabalhamos juntos, eu, Norton, o Zé Pedro, a gente tinha um time misto e jogava direto, muito gostoso, né? Ótimo, muito bom mesmo. Então, a gente trabalha no escritório e tem os campos do lado, então não tem como dissociar uma coisa da outra. Que maravilha, hein, Norton? Já pensou, sai daqui, vamos jogar futebol? Ei, beleza. Eu já estou um pouco mais aposentado, que já joguei muito, mas atualmente, para mim, já está fora de cogitação, mas eu tenho maravilhosas lembranças desse período. E agora eu vou fazer a última pergunta para a Marion, que é como torcedora. Marion, tu já te imaginou ou imaginou a França tricampeã mundial e o Paris Saint-Germain campeão mundial de futebol em 2022? É o sonho? É possível? Claro. Estou falando com toda certeza. Quer dizer, eu sonho com isso, né? Eu acho que o time nacional, né, a seleção francesa, na Olimpíada não foi tão bem e tudo mais, mas eu acho que tem um grupo muito bom, né, que está treinando forte, e eu sonho sim com o terceiro título, né? Já que a gente está nessa onda positiva, esse crescimento, e o PSG, obviamente, a gente sonha com a Champions, principalmente. Perfeito. Marion, eu estou sonhando com mais Marions aí pelo mundo, sabe? Que a gente possa realmente ter essa força, essa coragem aí, muito bacana mesmo, ter uma executiva de marketing representando uma marca tão incrível, né, como o PSG. Realmente, parabéns aí pelo teu trabalho. Que bate-papo legal, Norton. Obrigada. Sensacional. É muito bom ouvir isso, né? Esse oxigênio, né? Ideias novas, ideias claras, ideias bacanas sobre o futebol, com gente que faz, né? Que põe a mão na massa e que ajuda a construir um futebol que todos nós queremos cada vez melhor e que toque as pessoas como o futebol é capaz de tocar, né? Que bom, muito obrigada. E vocês vão ouvir mais falar da gente, né, nos próximos meses, porque a gente está com projetos já de expansão, porque a procura da PSG Academy cresceu não só em termos de alunos, mas também para franquias. Então, a gente vai abrir mais 7 franquias ainda esse ano, até final do ano, início do ano que vem. Então, a gente vai continuar na moda, vamos dizer assim. Muito obrigada, Marion. Muito obrigada aí pela tua atenção, pelo teu tempo. Foi muito rico o nosso bate-papo. Sucesso para você e a gente se vê, viu? Muito bacana. Gente, obrigada.
Bem-vinda sempre. Esse foi o nosso GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Siga a gente, ativa as notificações. Cada terça-feira um episódio novo para você. Obrigada, Marion. Beijo, a gente se vê.